A Porta Sinistra, Charlotte Riddle. Existem pessoas que não acreditam em fantasmas. A bem da verdade, existem pessoas que não acreditam em nada. Há aqueles que se mostram incrédulos até mesmo em relação à porta aberta em Ledlow Hall. Dizem que não ficava escancarada, que podiam tê-la fechado, que tudo não passou de uma ilusão. Alguns afirmam que deve ter sido uma trama conspiratória. Outros duvidam até mesmo da existência de um lugar como Ledlow na face da Terra e prometem procurá-lo assim que tiverem a oportunidade de conhecer Middleshire. Foi assim que essa história, até então jamais publicada, foi recebida pelos meus conhecidos. Como há de ser recebida pelos desconhecidos, são outros 500. Vou relatar o que aconteceu, exatamente como aconteceu, e os leitores podem aceitar minha história como quiserem, seja com credulidade ou escárnio. Não busco fé e compreensão para uma história de fantasmas. Se fosse esse o caso, pararia de escrever. Talvez, antes de avançar, deva admitir que houve uma época em que eu mesmo não acreditava em fantasmas. Se, ao encontrarem uma manhã de verão na Ponte de Londres anos atrás, você tivesse me perguntado se eu acreditava que tais aparições eram prováveis ou possíveis, teria recebido um enfático não como resposta. No entanto, com essas digressões, a história da Porta Sinistra jamais será contada. Sendo assim, com sua permissão, vamos a ela sem delongas. Sandy, o que foi? Gostaria de ganhar uma libra? Claro que sim. Um diálogo um tanto seco, mas éramos bem lacônicos no escritório dos senhores Frampton e Fryer, leiloeiros e agentes imobiliários em St. Bene's Hills, na City. Meu nome não é Sandy, nem mesmo parecido, mas meus colegas de trabalho assim me apelidaram graças a uma semelhança real ou imaginária com um sujeito que tinham visto no teatro interpretando um escocês mal encarado. Pelo apelido, pode-se deduzir que não me destaco pela beleza. Bem longe disso. Como o único espécime feioso da família, sempre soube que minha aparência não tinha nada de atraente. Meu descontentamento com minha sorte também nunca foi nenhum segredo. Não gostava do meu trabalho no escritório, nem dos meus colegas. Somos criaturas de veras contraditórias, pois foi um choque saber que também nutriam uma cordial antipatia por mim. Sendo assim, prosseguiu Parton, um colega bem mais velho do que eu, que adorava me irritar. Posso lhe dizer como conseguir essa quantia? Como? Perguntei, já me enfezando, pois tive a impressão de que ele estava se divertindo às minhas custas. Sabe aquela casa que alugamos para Carrison, o vendedor de chás? Carrison era um comerciante que importava artigos da China, dono de frotas de navios e incontáveis armazéns. Mas não corrigi Parton, apenas assenti com a cabeça. Firmamos um contrato de locação longo, mas ele não consegue morar lá. O chefe disse hoje cedo que não se importaria em pagar as despesas de viagem e dar 2 libras a quem conseguisse descobrir que diabos há de errado com o lugar. Onde fica a casa? Perguntei sem virar a cabeça, para melhor ouvir, apoiar meus cotovelos na mesa e minhas mãos no queixo. Lá para as bandas de Midshire, no meio dos pastos. E qual o problema final? Indaguei. Uma porta que não para fechada. O quê? Uma porta que vive aberta, se você assim preferir, respondeu Parton. Você está de brincadeira. Se estou, Carrison não está, nem Fryer. Carrison esteve aqui, num estado de nervos, e Fryer ficou furioso, embora tenha tentado disfarçar. Tiveram uma conversa inflamada, ao que parece, e Carrison saiu daqui dizendo que ia falar com o advogado. Acho que não vai adiantar grande coisa. Mas me diga, arrisquei, por que a porta não fica fechada?
Dizem que a casa é assombrada. Ora essa, que tolice! Exclamei. Se acha isso, então é a pessoa mais indicada para lidar com o fantasma. Pensei mesmo em você, quando ouvi o velho Fryer falando. Se a porta não para fechada, comentei, seguindo minha linha de raciocínio, por que não a deixam aberta? Não faço a menor ideia. Só sei que ele ofereceu dinheiro e estou te agraciando com a informação. Dito isso, Parton fez um cumprimento com o chapéu e partiu, para cuidar de seus afazeres ou do que determinaram seus patrões. Se há algo que posso afirmar sobre nosso escritório, é que nunca nos comportamos de forma sisuda no trabalho. Suponho que seja assim na maioria dos escritórios hoje em dia. No nosso era, com certeza. Estávamos sempre provocando uns aos outros, pregando peças, perdendo tempo com anedotas bobas, procrastinando o trabalho, olhando no relógio, contando as semanas para o próximo feriado e as horas para o sábado. Apesar disso, nosso desejo de recebermos um aumento era genuíno e nutríamos a unânime opinião de que nenhum funcionário jamais recebera salários tão miseráveis. Eu ganhava 20 libras ao ano e tinha plena consciência de que isso mal servia para pagar minhas refeições em casa. Minha mãe e minha irmã faziam questão de me lembrar, e quando precisava de roupas novas, tinha pavor de tocar no assunto com meu pobre e aflito pai. Acho que tivemos dias melhores, embora não me recordasse deles. Meu pai era dono de uma pequena propriedade no interior, mas em razão da falência de um banco, nunca entendi direito qual, o local teve que ser hipotecado. Como não conseguimos pagar os juros, a hipoteca foi executada e não nos sobrou nada além da pensão militar do meu pai, que era major, e as 100 libras ao ano que a minha mãe recebia. Talvez tivéssemos conseguido sobreviver com essa renda, não fosse nossa terrível mania de grandeza. Não vivíamos de acordo com as nossas posses, e, por conseguinte, as dívidas se acumulavam e os credores eram impiedosos. Antes do derradeiro baque, uma das minhas irmãs se casou com o filho caçula de uma família muito distinta, mas, mesmo que todos estivessem dispostos a viver de modo confortável e sensato, ela teria insistido em manter certos luxos de suas irmãs. Meu único irmão era oficial, e a minha família naturalmente achava necessário preservar as aparências. Tudo isso era uma provocação e tanto para o meu pai, que precisava suportar as cobranças, as importunações e a eterna escassez de dinheiro. Quanto a mim, teria enlouquecido se não tivesse encontrado um afortunado refúgio na casa da minha tia, quando as coisas ficavam muito difíceis na minha. Ela era irmã do meu pai e tinha se casado com um homem tão indiscutivelmente inferior que minha mãe se recusava sequer a reconhecer o matrimônio. Por esses e outros motivos, as palavras displicentes de Parton sobre as 2 libras ficaram registradas na minha memória. Eu precisava e muito de dinheiro. Nunca havia tido um tostão que eu pudesse chamar de meu e pensei que se eu conseguir ganhar 2 libras, poderia comprar umas coisinhas que eu precisava e presentear meu pai com um guarda-chuvas novo. Fantasiar com a realização de nossos desejos é um perigo, como eu estava prestes a descobrir. Minha imaginação ficou acesa. Primeiro pensei nas 2 libras, depois me lembrei do valor que o Sr. Carson aceitara pagar pelo aluguel da Ludlow Hall e pus na cabeça que ele me daria mais do que isso de bom grado se eu conseguisse expulsar o fantasma. Achei que podia me dar até 10 libras, quiçá 20. Pensei no assunto o dia inteiro e sonhei com isso a noite toda. E ao me arrumar para o trabalho no dia seguinte, estava decidida a ter uma conversa com o Sr. Fryer. Foi o que eu fiz. Conversei com Parton, que havia mencionado o assunto e que, se o Sr. Fryer não tivesse nenhuma objeção, gostaria de tentar solucionar o mistério. Expliquei que estava acostumado com casas vazias e que não ficaria nem um pouco nervoso, não acreditava em fantasmas e não tinha medo de ladrões.
Não faço nenhuma objeção, disse ele, por fim, mas a recompensa está condicionada à solução do problema. Fique na casa uma semana. Se ao fim desse período você conseguir manter a porta fechada, trancada, com trinco e aparafusada, me mande um telegrama e vou ao seu encontro. Se não conseguir, você volta. Pode levar alguém para lhe fazer companhia se quiser. Agradeci, mas expliquei que preferia ir sozinho. Gostaria apenas de uma coisa, senhor, arrisquei. O que? Indagou ele. Uma recompensa um pouquinho maior. Se eu expulsar o fantasma, acho que eu merecia ganhar mais do que 2 libras. Quanto você acha que deveria ganhar? Indagou ele. Seu tom de voz, educado e bastante sereno, me fez baixar a guarda. Atrevi-me a dizer. Bem, se o Sr. Carson não está conseguindo morar na casa, acho que não me importaria em me dar uma nota de 10 libras. O Sr. Fryer se virou e abriu um dos livros em sua escrivaninha. Reparei que não olhou para o livro nem o consultor. Você está conosco há quanto tempo, Edlin? Perguntou ele. Amanhã completo 11 meses, respondi. E nosso combinado, se não me engano, foi de pagamentos quinzenais e 1 mês de aviso prévio, não é? Sim, senhor. Detectei um tremor na minha voz, embora não soubesse precisar o motivo do meu receio. Sendo assim, considere dado o aviso prévio. Passe aqui antes de ir embora. Hoje, vou pagar 3 meses de salários e estamos quites. Acho que não estou entendendo bem. Comecei a falar, mas ele me cortou. Mas eu estou, e isso basta. Estou cansado de você, do seu ar de superioridade, da sua indiferença e sua insolência aqui. Nunca tive tamanha antipatia por um funcionário. Vir aqui fazer exigências era o só que me faltava. Não, você não vai para lá, Dô. Muitos pobres coitados. Ele, na verdade, disse pobres diabos. Teriam ficado satisfeitos em ganhar meia libra, que dirá 2. Talvez em breve você descubra o que é isso. Quer dizer que você vai me mandar embora, senhor? Perguntei desesperado. Não tive a intenção de ofender. Eu... Não precisa dizer mais nada, interrompeu ele. Não vou discutir com você. Desde que começou a trabalhar aqui, nunca soube se colocar no seu lugar. E parece não saber até agora. Não sei onde estava com a cabeça quando o contratei. Fiz isso por causa de seus contatos, mas eles não me beneficiaram em nada. Nunca recebi um tostão dos seus amigos. Se é que você tem amigos, você não vai fazer nada de bom no mundo do trabalho, nem para si mesmo, nem para os outros. E quanto antes for para a Austrália, aqui ele foi bem enfático, e sair daqui, melhor. Não respondi nada, nem poderia. Àquelas alturas eu estava fervilhando, e meu desejo de me expulsar de lá naquele momento era claro. Contou 5 libras do seu cofre e, rabiscando um recibo, empurrou o papel e o dinheiro sobre a mesa, pediu que eu assinasse e saísse imediatamente. Minha mão estava trêmula e mal consegui segurar a caneta, mas tive a presença de espírito de me devolver 1 libra de ouro, 3 shillings e 4 pence, e que, por pura sorte, tinha no bolso do colete. Não posso aceitar pagamento por um trabalho que não fiz, disse lutando contra o pesar e a indignação. Passar bem, me despedi, saindo do escritório e passando pelos outros funcionários. Apanhei alguns dos meus pertences na minha escrivaninha, deixei os documentos em ordem e depois, trancando-a, pedi que me fizessem o favor de entregar as chaves para o Sr. Fryer. O que houve? Perguntou ele. Está indo embora? Estou, respondi. Não me diga que foi demitido. Foi exatamente isso que aconteceu. Ora essa! Exclamou o Sr. Parton. Não fiquei para ouvir mais nenhum comentário sobre o assunto. Despedi-me dos meus colegas e deixei para trás a agência imobiliária Frampton. Não queria ir para casa e contar que tinha sido dispensado. Pus-me a andar em direção e, quando dei por mim, estava na Regent Street. Encontrei meu pai, que parecia mais preocupado do que o habitual. Você acha, Phil, disse ele, meu nome é Theophilus, que conseguiria 2 ou 3 libras com os seus chefes? Mantendo-me em silêncio discreto sobre o que acabara de acontecer, respondi, sem dúvida.
Vou ficar feliz se conseguir, meu filho, prosseguiu ele, pois estamos mais do que precisados. Não perguntei qual era o problema especificamente. Do que teria adiantado? Havia sempre água. Algo. Água, gás, impostos, despesas no açougue, no padeiro, no sapateiro. Não fazia muita diferença, pois estávamos todos acostumados com aquela vida. Mas sempre pensava, se um dia eu me casar, eu e a minha esposa vamos viver de acordo com a nossa renda. E então, via diante de mim a imagem da minha prima Patty, a moça mais alegre, bonita, prestativa e sensata que eu conhecia. O mais brilhante raio de sol que já iluminara a casa de um pobre. Despedi-me do meu pai e continuei vagando sem rumo até que de repente ocorreu uma ideia. O Sr. Fryer não me tratara de forma educada ou justa. Eu retribuiria da mesma moeda. Iria até o seu escritório central e tentaria negociar diretamente com o Sr. Carson. Tão logo tive a ideia, decidi colocá-la em prática. Fiz sinal para um ônibus que estava passando e logo cheguei no coração da cidade. Como outros homens importantes, o Sr. Carson não era muito acessível. Na verdade, era tão inacessível que o funcionário a quem solicitei uma audiência informou-me com todas as letras que era impossível ser recebido pelo chefe. Eu poderia mandar um recado se quisesse, acrescentou ele com condescência, que seria sem dúvida entregue. Retruquei que não mandaria um recado, e ele então quis saber o que eu faria. Minha resposta foi simples. Disse-lhe que eu estava disposto a esperar até que pudesse vê-lo. Ele retorquiu que não podia permitir que ficassem aguardando no escritório daquela maneira. Respondi que não me incomodava em ficar na rua. A rua não pertence a Carson, provoquei. O funcionário aconselhou-me a não insistir, sob o risco de ser preso. Respondi que não me incomodava em correr o risco. Continuamos debatendo a questão por um tempo e estávamos no meio de uma acalorada discussão que atraiu a atenção de vários autoproclamados jovens cavalheiros da firma, quando fomos interrompidos por um sujeito circunspecto que indagou com ares de autoridade. Que algazarra é essa? Antes que alguém pudesse responder, eu disse, quero ver o Sr. Carson e eles não estão deixando. O que quer com o Sr. Carson? Isso só falo com ele. Muito bem, pode falar. Eu sou o Sr. Carson. Por um instante fiquei sem jeito, quase constrangido com a minha insistência. No entanto, fui logo tomado pelo que o Sr. Fryer tinha chamado de minha audácia inata. E aproximando-me dele, tirando meu chapéu, eu disse, gostaria de falar com o senhor a respeito de Ledlow Hall. Na mesma hora, sua expressão se modificou e sua aparência impassível se transformou em uma carranca de irritação. Ele contraiu as sobrancelhas e a raiva desfigurou seu semblante. Ledlow Hall, repetiu ele. E você? O que você tem a dizer sobre Ledlow Hall? É sobre isso que eu quero conversar com o senhor, eu respondi. Um silêncio sepulcral dominou o escritório. O silêncio pareceu atrair a atenção dele, que fitou os funcionários com aspereza, embora não tivessem fazendo nada. Acompanhe-me então, disse o homem, abruptamente. No instante seguinte, estávamos em seu gabinete particular. Do que se trata, afinal? Perguntou ele, atirando-se na cadeira e dirigindo-se a mim. Eu estava parado, com o chapéu na mão, diante da ampla escrivaninha no meio do cômodo. Comecei pelo início. Devo dizer que ele foi um ouvinte paciente e contei a história toda. Não omiti nada, não floreei. Coloquei-me diante dele como um funcionário demitido e, nessa condição, expliquei tudo o que eu tinha a dizer. Ele me ouviu até o final, sempre ficou calado, refletindo. Por fim se pronunciou. Imagino que tenha ouvido muitas conversas sobre Ladlow. Não, senhor, não ouvi nada além do que acabo de relatar. E por que deseja se empenhar para solucionar esse mistério? Se existe a possibilidade de ganhar algum dinheiro, eu gostaria de fazer isso, senhor. Quantos anos você tem? Fiz 22 de janeiro passado. E quanto ganhava na Frimpton? 20 libras ao ano. Mais do que isso, eu diria. O senhor Fryer, ao que parece, concordava com o senhor, lamentei. E qual é a sua opinião a respeito? Indagou ele, deixando escapar um sorriso.
Antes eu trabalhava tanto quanto os demais funcionários, eu respondi. Isso talvez não queira dizer muita coisa, observou ele. Por dentro concordei, mas não lhe disse nada. Receio que nunca vá ser um bom funcionário, prosseguiu o Sr. Carson, lançando suas observações desabonadoras sobre mim, como se eu fosse um manequim de loja. Não gosta muito de trabalhar em escritório, não é mesmo? Não muito, senhor. Acho que a melhor solução para você seria se mudar para outro país, continuou ele, examinando-me com atenção. O Sr. Fryer disse que eu deveria ir para a Austrália, ou calei-me a tempo, recordando a alternativa que ele me oferecera. Ou, perguntou o Sr. Carson, para um lugar não muito agradável, senhor, expliquei em tom discreto e envergonhado. Ele deu risada, recostou-se na cadeira e riu. E eu fiz o mesmo, mas não sem um certo pesar. Afinal de contas, 20 libras não era uma boa quantia de se jogar fora, muito embora eu nunca tivesse considerado um salário até perdê-lo. Continuamos conversando por mais um tempo. Ele quis saber detalhes sobre meu pai, sobre a minha infância, como vivíamos, onde, quem conhecíamos. Na verdade, fez tantas perguntas que sequer me recordo de todas. Parece uma loucura, disse ele por fim. Não me sinto inclinado a confiar em você. A casa está vazia, não consigo morar lá, tampouco me livrar dela. Tirei todos os meus móveis do local e não sobrou muita coisa, a não ser algumas velharias que pertenciam a Lord Ludlow. Foi um grande prejuízo para mim. De nada adianta tentar alugar e, para ser sincero, estamos num beco sem saída. Não creio que você vai ser capaz de encontrar alguma coisa, pois naturalmente outros já tentaram solucionar o mistério sem sucesso. Mas se você quiser tentar, tem minha permissão. Vamos combinar o seguinte: se você for até lá, pagarei as devidas despesas por 15 dias. Se conseguir me ajudar, posso lhe dar uma nota de 10 libras, desde que me convença de que não está mentindo e de que é mesmo quem diz ser. Existe alguém na cidade que possa confirmar a sua identidade? Só consegui pensar no meu tio. Dei a entender ao Sr. Carson que meu tio não era um homem importante ou abastado, mas que não conhecia outra pessoa que pudesse passar minhas referências. Ora, exclamou ele, Robert Dorland, da Coleman Street, ele fez negócios conosco. Se atestar seu bom comportamento, não preciso de mais nenhuma garantia. Vamos. Para meu imenso espanto, ele se levantou, colocou o chapéu e, conduzindo-me para fora do escritório, caminhou comigo até a Coulon Street. Conhece esse rapaz, Sr. Dorland? Perguntou ele, parado diante do balcão do meu tio, com a mão no meu ombro. Mas é claro, Sr. Carson, respondeu meu tio, um tanto apreensivo. Mais tarde ele me contou que temia que tivesse me metido em alguma encrenca. Esse é o meu sobrinho. E o que acho dele? É um rapaz em que posso confiar de olhos fechados? Meu tio respondeu. Depende para quê. Uma equação matemática, por exemplo. Seria melhor dar a tarefa para outra pessoa. Ai, tio, reclamei, pois tinha me empenhado de verdade para superar a antipatia pelos cálculos, trabalhando as duras penas e contra minha vontade. Meu tio levantou-se do banco e, dando as costas para a lareira vazia, disse: Diga-me o que você quer que ele faça, Sr. Carson, e lhe direi se estará apto ou não a realizar a tarefa. Creio conhecê-lo melhor do que ele conhece a si mesmo. Portanto, de maneira natural e afável para um homem tão rico, o Sr. Carson apossou-se de um banco vago e, apoiando a perna direita sobre o joelho esquerdo, respondeu: Ele quer ir até Ludlow, fechar a porta aberta para mim. O senhor acha que ele consegue? Fitando fixamente, meu tio comentou: Ora, Sr. Carson, pensei que já tivesse convencido de que ninguém seria capaz de fechá-la. O Sr. Carson remexeu-se um tanto desconfortável no banco e respondeu: Não fui eu quem ordenou a tarefa que seu sobrinho crê ser capaz de executar. Não se envolva nisso, Phil, aconselhou meu tio. O senhor não acredita em fantasma, não é mesmo, Sr. Dorland? Indagou o Sr. Carson com um leve desdém. E o senhor acredita? Retorquiu meu tio. Fez-se uma pausa desconfortável, durante a qual vi a nota de 10 libras em que minha imaginação eu já até gastara.
escapando-se por entre os meus dedos. Não estava com medo. Por 10 libras, por até mesmo 5, teria encarado todos os habitantes dos reinos dos mortos. Queria ter dito isso aos dois, mas o modo como se entreolharam fez com que eu me calasse. Se você me pergunta isso aqui, no coração da cidade, Sr. Dorland, disse por fim o Sr. Carson, fazendo uma pausa compenetrada. Minha resposta é não. Mas se me fizer a mesma pergunta em uma noite escura, em Ládalo, seria obrigada a reconsiderar. Não acredito em fenômenos sobrenaturais, mas a porta está ao alcance da minha compreensão, tanto quanto o movimento das marés. E o senhor não consegue mesmo morar na casa? Indagou meu tio. Não consigo. E o pior, não arranjo quem queira ficar lá.